São com o melhor preço da cidade. Tudo em 10 pagamentos sem entrada. O melhor da moda com preços imbatíveis você encontra no Grupo Joia. Acredite, o melhor preço e o maior prazo é aqui. Festival de preços baixos é no Grupo Joia. Grupo Joia. Pacotão de serviços é na Volkswagen. Para a linha Fox Go. Alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus, R$ 2,30. Limpeza e higienização de ar-condicionado, R$ 3,45. Troca de correia dentada e tensor, R$ 3,170. Para outros modelos, ligue Volkswagen 3321-7777. O CETEC agora é Colégio FEB. Nós evoluímos para nossos alunos evoluírem também. Sistema Rap Code em condições especiais. Google for Education, única escola de Barretos com espaço Maker, localizada no campus universitário Unifeb. Comece 2019 dando um grande passo. colegiofeb.com.br 17 3321 6417. Faça parte desta evolução. Matrículas abertas 2019 Colégio FEB. O Grupo Monteiro de Barros trabalha com soluções Concertinas. Jaú Calhas, no afã de sempre inovar, já está fabricando concertinas. Proteja sua casa e sua família, colocando concertinas da melhor qualidade, fabricadas na Jaú Calhas. Jaú Calhas, há mais de 80 anos, a melhor empresa de calhas em Barretos. Falou em Calhas, falou em Jaú. Na 21, entre a 26 e a 28, fone 3322-3401. Assine o Jornal O Diário e pague em até 12 vezes de R$ 22. Isso mesmo, o Jornal O Diário reservou a você uma facilidade para ter acesso a um conteúdo completo, inteligente e diversificado. A partir de agora, a assinatura do jornal pode ser paga no cartão de crédito em até 12 vezes de R$ 22. Todas as principais bandeiras de cartão de crédito são aceitas. Garanta já a sua assinatura do Jornal O Diário. Ligue 17 3321 7070. ZYW 706, canal 228, Rádio O Diário Independente, 93,5 FM, uma emissora do Grupo Monteiro de Barros, Barretos, Estado de São Paulo. É muito mais música e informação. O Diário Independente FM.
Rádio O Diário Independente FM apresenta O Diário News. Bom dia. Imprensa divulga ganhador do troféu Dom José de Matos. Grupo coreano vê esperança e potencial para investimento em Barretos. Polícia Militar recupera moto e devolve para proprietários. No futebol, Beck se mantém entre primeiros, mesmo com derrota. E outros destaques agora. O Diário News já começou. O Diário News. Olá, eu sou Jaqueline Brito, está no ar o Diário News pela O Diário TV. Hoje é terça-feira, 29 de janeiro de 2019. Estamos ao vivo pelo YouTube, Facebook e Twitter de O Diário, além da O Diário FM em 93,5. Nos trabalhos técnicos, Adilson Frota e Gabriel Dias. E para comentar os principais assuntos do dia, comigo no estúdio, Luiz Otávio. Bom dia. Bom dia, Jaqueline, a todos que nos acompanham pela O Diário Independente FM e também pelas redes sociais de O Diário. Bom dia também, Danilo Nunes. Bom dia, Jaque, bom dia, Tatá, bom dia a todos os nossos internautas que nos acompanham pela TV O Diário. E começamos a edição de hoje com um especial anúncio do troféu Dom José de Matos, que é divulgado sempre no dia 29 de janeiro, data do aniversário da Rádio Independente, que completa 58 anos. A entrega do prêmio será no dia 1º de abril, em evento filantrópico, que marca a comemoração dos 50 anos do jornal O Diário. O troféu Dom José de Matos foi criado em 1992 pelo jornalista João Monteiro de Barros Filho, para ressaltar uma personalidade marcante na história do desenvolvimento barretense. Dom José de Matos Pereira, primeiro bispo da diocese, é o patrono da homenagem da imprensa. A lista de homenageados é formada por personalidades de diversas áreas, que têm em comum o apoio à causa das instituições filantrópicas. Nas edições anteriores foram Dom Antônio Maria Mucciolo, 1992, Isidoro Witzel, 1993, Paulo Prata, 1994, Bezerra de Menezes, 1995, Irmã Inês Peroni, 1996. Ibrahim Martins da Silva, 1997. Marco Antônio Siqueira de Matos, 1998. José Pedro Domingues Neto, 1999. Dom Pedro Fré, 2000. Meleque Zaiden Gerage, 2001. Luiz Espina, 2002. Júlia Barcelos, 2003. Henrique Prata, 2004, Daniel Bampa Neto, em 2005, Carlos Miziara, 2006, Rubens Andrade de Carvalho, Rubico, em 2007, Edivar Vilela de Queiroz, 2008, Dom Antônio Gaspar, 2009, Maria Gabriela de Almeida Nomelini, 2010, Luiz Carlos Fabrini, 2011, José de Jesus Oliveira, 2012, Dom Edmilson Amador Caetano, em 2013. Sila Duarte Prata, 2014. Dom Milton Kenan Júnior, 2015. Oswaldo Cael Filho, 2016. Mussa Calil Neto, 2017. E João Monteiro de Barros Filho, 2018. É o momento de conhecermos o destaque da edição 2019 do troféu Dom José de Matos. Em áudio e vídeo direto de São Paulo, o anúncio é feito pelo diretor do GMB, Marcelo Monteiro. Bom dia. Bom dia, Jaque. Bom dia, ouvinte da Rádio O Diário Independente. Eu estou muito feliz de poder participar aqui. Eu estou em São Paulo, entrando ao vivo para você na rádio e também na internet. Hoje é um dia muito feliz para a gente, é um dia de comemorações. Hoje, essa rádio que você nos escuta, essa rádio que você nos ouve, ela começou há 58 anos atrás, a Rádio Independente. Hoje é o aniversário dessa rádio e quanta evolução tivemos. Hoje, aqui, nós podemos falar em áudio e vídeo para você quem é o ganhador do troféu Dom José de Matos.
O troféu Dom José de Matos, como nós podemos acompanhar na matéria anterior, já teve grandes nomes. Dentre eles eu destaco o Antônio Maria Mútilo, que foi o primeiro homenageado. Teve o Bezerra de Menezes, Paulo Prata, Henrique Prata, Marco Antônio Siqueira, Daniel Bampa, dentre nomes que nós vimos na matéria. São nomes de prestígio, são nomes que fizeram diferença na nossa comunidade. E essa pessoa que eu vou anunciar agora não é diferente. É uma pessoa que todo mundo em Barretos e comunidade da região, todos o admiram. Tenho certeza que nossa comunidade vai abraçá-lo e vai homenageá-lo em conjunto conosco. Essa pessoa de destaque faz as suas ações não só na sua vida pessoal, mas também para a comunidade barretense. Ela está à frente, sempre ajudando, principalmente agora na Santa Casa de Barretos, em que assumiu uma missão, junto com Henrique Prata e com seus amigos, de fazer uma reconstrução para levar uma melhor saúde para Barretos. Essa pessoa se destaca pela sua simplicidade, ela se destaca pela sua humildade. Essa pessoa é um grande amigo da imprensa barretense. Essa pessoa é o Giovanni Barrote, um grande homem, um grande homenageado. Obrigada, Marcelo Monteiro, diretor do Grupo Monteiro de Barros, que fez o anúncio. Sem mais delongas, Tatá, que nome? Giovanni Barrote, como que você recebe essa notícia? Já vinha de anseio, realmente, em vários nomes que vem trabalhado junto às entidades, em prol da nossa comunidade, mas Giovanni Barrote foi quem realmente se destacou para essa edição de 2019? Olha, Jaqueline, eu quero aqui cumprimentar o Marcelo inicialmente pelas suas palavras lá de São Paulo. Primeiro que lembrou a evolução, né? Nós que começamos aqui na Rádio Independente, quem não acompanha a Rádio Independente, em 1961, ela começou, a Rádio Independente, ela passou por várias fases, hoje é o Diário Independente FM. Nós temos a oportunidade hoje de ter esse novo projeto em áudio e vídeo, que é pioneiro talvez nas emissoras do interior do estado de São Paulo também, mas destacar fundamentalmente a homenagem ao Giovanni Barrote. O Giovanni, ele foi Gente que é Notícia já, que é um prêmio aqui, um reconhecimento do Grupo Monteiro de Barros por aquelas pessoas que são destaque no ano. O Giovanni foi Gente que é Notícia em 2009. Em 2014, o Giovanni Barrote recebeu o troféu João Monteiro, que é uma homenagem que as próprias instituições filantrópicas fazem para as pessoas que as ajudam. É uma iniciativa das próprias instituições. O Giovanni é professor universitário, é um homem que é um pai de família exemplar, é um empresário de sucesso e um homem que, em meio a tantas atribuições do dia a dia, encontra tempo para colaborar com as instituições. O Giovanni, ao longo da sua trajetória pessoal e profissional, de fato, faz jus a esta homenagem com o troféu Dom José de Matos Pereira. Um troféu que foi criado em 92, como a gente viu na sua reportagem, Jaqueline, e que tem um elenco que a gente apresentou maravilhoso. Portanto, eu fiquei muito feliz com a indicação do Giovanni, que sem dúvida alguma é um grande merecedor desta homenagem. Danilo Nunes. Eu quero cumprimentar o Marcelo primeiro, que nos ouve lá de São Paulo, e quero fazer um destaque, principalmente, eu já falei isso aqui na transmissão eleitoral que nós cobrimos, na marcha eleitoral de 2018, mas também na de 2016, né, Tatá? Nós fizemos as duas já, num modelo já inovador do que era feito até então. E eu quero dizer que nas duas ocasiões eu falei acho que isso ontem ou semana passada aqui, que é a questão do avanço da comunicação no interior do Brasil. Especialmente num veículo de comunicação que há de completar 50 anos agora. E eu me lembro bem que o seu Monteiro sempre falou, né, sem falhar um único dia. E imagine que hoje é muito fácil, né? Muito mais fácil fazer jornal. Né? Hoje você tem acesso à informação de uma forma muito mais fácil, muito mais dinâmica, muito mais rápida. Né? Nós estamos na era do conhecimento, na era da informação. Agora vocês imaginem o que era fazer jornal na década de 60, 70 e 80, numa cidade como Barretos, afastada 525 quilômetros da capital, com toda a debilidade de maquinário, com toda a debilidade de conteúdo,
Porque, na verdade, os jornalistas de então, os colunistas de então, e eu posso falar porque essa gente ajudou a me projetar profissionalmente lá no começo dos eventos que eu produzi, 95, 96, essas pessoas todas, elas tinham que buscar a notícia. Elas tinham que esperar as fotos estarem impressas para depois ser publicado no jornal. As pessoas talvez que estão em casa, porque a gente vai se acostumando com aquilo que é melhor e esquece a evolução do tempo da tecnologia. A grande contribuição da tecnologia, especialmente ali a partir dos anos 95, com o www, né, com a internet, você veja que hoje a gente não tem mais limite, não tem mais parâmetro. E isso faz com que nós que estamos aqui hoje, sob a batuta do Tatá, que nós estejamos aqui muito mais comprometidos em pegar o bastão que vem vindo, já aí pela terceira geração da família e uma terceira geração de comunicação, e conduzi-lo com a mesma responsabilidade. Porque os valores da comunicação não mudaram em 50 anos, eles continuam o mesmo. Princípio, visão, valor, ética, verdade, compromisso com a verdade, apuração, checagem, continuam os mesmos. O que evoluiu? O instrumento de fazer com que isso chegue para a população. O que antes nós tínhamos só numa versão impressa e a gente levava aí 2, 3 meses para ficar sabendo de uma notícia, hoje a gente fica sabendo dessa notícia em tempo real enquanto ela está acontecendo. Essa talvez seja a grande contribuição do jornalista Monteiro Filho, mantido pelos filhos Monteiro Neto e Luiz Antônio, e agora mantido pelos filhos e agora mantido pelos netos, o João e o Marcelo. E mais do que isso, o compromisso em fazer pagamentos em dia, em abrir uma empresa, em manter uma empresa funcionando, em manter uma empresa com tudo isso. O Giovanni já começa a aparecer, acho que o Giovanni já está na bala da agulha para falar conosco. Como será que Giovanni Barrotti recebe essa notícia, homenageado com o troféu Dom José de Matos 2019? Estabelecemos contato com o Giovanni em áudio e vídeo. Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos, né? Eu recebi essa notícia hoje com muita alegria, né? Estou aqui passeando com a minha família, mas até sexta-feira já estou em Barretos, né? Primeiro eu queria agradecer, né? A lembrança do meu nome, né? Eu sei que são várias pessoas na nossa cidade que merecem essa homenagem, né? Então, por isso que eu estou muito lisonjeado e agradecer o Grupo Monteiro, né? E também gostaria, neste momento, de compartilhar, né? Não é o Giovanni, né? Eu sou apenas um instrumento aí na nossa cidade. Tem várias pessoas que fazem esse trabalho que a gente faz, que nos ajuda. O Tatá falou no início, né? Com seus amigos, é verdade. A gente sem amigos não é nada, né? Eu tenho vários amigos, né? O próprio Renato me ajuda, me compartilha com esses momentos aí na Santa Casa, né? Mas eu queria compartilhar com todos eles, né? E eu acho que o grande homenageado, né, nesse momento não seria nem eu, né? Seria essas entidades que fazem esses trabalhos que elas fazem na nossa cidade. Um serviço que vamos falar, vou colocar de uma forma até mais, vou dizer que isso é uma forma até quase impossível, uma missão impossível, né? Porque trazer um pouco de conforto para aqueles que mais necessitam é uma coisa que é para poucas pessoas, tem que ter um coração muito grande. Então essas pessoas merecem ser ajudadas a todo momento. Você me ouve, Giovanni? Aqui é o Tatá, eu queria cumprimentá-lo, só fazer uma pergunta. Está ouvindo, né? Então, Giovanni, só para fazer uma perguntinha para você, rápida, para deixar você aí continuar curtindo o seu período de férias, né, que está no final já. Giovanni, você foi homenageado já pelas próprias instituições filantrópicas com o diploma João Monteiro. Você foi o homem homenageado naquele ano pelas instituições, recebeu o troféu João Monteiro. Eu queria saber um pouquinho de você, de onde vem essa preocupação com o terceiro setor, com as entidades. Você é professor, pai de família, empresário, tem muitas obrigações. De onde vem essa disponibilidade para ajudar quem precisa, Giovanni? Eu acho, Tatá, que
esse tipo de comportamento que as pessoas têm, né? Não só eu, como várias, né? Eu acho que é uma coisa que eu observo muito na minha vida, né? Eu sou uma pessoa que nunca tive posses, né, na vida. Graças ao estudo, né, à perseverança, a gente conseguiu alguma coisa, né? E se Deus escolhe alguém, né, eu sou um privilegiado nesse mundo, com certeza, né? Onde eu nasci, quando eu nasci, para onde eu fui, né? As oportunidades que eu tive na vida me fez quem eu sou, né? Então eu acho que Deus escolhe algumas pessoas e alguma dessas pessoas, né? Elas sentem que de alguma forma tem que agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus, né? Não só rezando, agradecendo a Ele a todo dia, mas também podendo de alguma forma minimizar o sofrimento das pessoas, né? E um fato curioso, né, que eu queria falar, Tata, eu gosto muito de ver as coisas como que se ligam, né? Eu acho que nada é por acaso. Esse troféu Dom José de Matos, eu fui ver quem que é a pessoa, Dom José de Matos, né? Até para mim se inteirar. E é engraçado que ele chegou em Barretos em 9/6/73, que foi um sábado, que é o dia do meu aniversário. Fazia 4 anos de idade eu tinha. Eu nasci em 9/6/69, o dia como pisou na lua, né? Então, eu falei, nossa, que coincidência. Ele chegou no mesmo dia do meu aniversário na cidade de Barretos, né? Coincidência ou não, realmente um fato curioso, mas que concordamos que o empresário, assim como Giovanni Barrotti, serve de exemplo também para tantos outros que receberam esse troféu, que são instrumentos utilizados realmente por Deus para fazer a diferença. Giovanni Barrotti, parabéns mais uma vez. Tá? Obrigado, Giovanni, parabéns. E quando você voltar aqui a Barretos, vamos ter oportunidade de voltar a falar da homenagem. A homenagem é só no dia 1º de abril, o anúncio é hoje. Hoje é 58 anos da Rádio Independente, hoje Rádio O Diário Independente FM. Dia 1º de abril, 50 anos do Jornal O Diário. Então você vai ser homenageado nos 50 anos do Jornal O Diário, no dia 1º de abril, no evento filantrópico, que nós vamos anunciar os detalhes em breve. Parabéns a você, Giovanni. Muito obrigado, Tata. É uma honra muito grande, né? 50 anos e mais uma coincidência de número. Tata, esse ano eu faço 50 anos de idade, né? E 25 anos de casado. Então, são coisas que a gente enaltece. Estou muito feliz, tá? E com certeza, eu estando aí, eu vou aí conversar com você para a gente ter um papo mais longo, tá? Muito obrigado a vocês pela lembrança. Um grande abraço. Nós que agradecemos, Giovanni Barrotti, em áudio e vídeo, que comentou conosco aqui de O Diário a respeito dessa homenagem. Receberá no próximo dia 1º de abril, portanto, o troféu Dom José de Matos, edição 2019. Danilo, bastante festivo aqui para todos nós. Observamos a homenagem e a emoção de Giovanni Barrotti, mas também para nós, né? Eu, pessoalmente, trabalhando diretamente com jornalismo há mais de 10 anos, me sinto muito feliz nessa festa da imprensa e que bom ter esses instrumentos de Deus agindo em prol das nossas entidades. Que bom que há esse trabalho do Grupo Monteiro de Barros, noticiando, sim, fatos do nosso cotidiano e boas notícias também como essa, né? Tem uma coisa que eu falei aqui na entrevista com o prefeito na sexta-feira passada, acho que foi o final da entrevista, a respeito do trabalho das entidades e que as entidades fazem aqui. Qual que tinha sido o repasse para as entidades, que eu vi a publicação das portarias dos convênios, da renovação via assistência social, e aí o prefeito colocou os da educação. A população de Barretos, assim como a população do mundo inteiro, que faz duras críticas, nós estamos vivendo um momento que as pessoas não têm muita noção do que é o trabalho das entidades e colocam as entidades numa situação de dizer assim, qualquer um faz. Ora, se qualquer um faz, que a gente pegue cada pessoa que tem um problema de cerebro, um problema de dependência química, um problema de violência doméstica, que levemos para a nossa casa, já que cada um faz, né? E que a gente tem esse pensamento muito abnegado de que todo mundo pode fazer. As pessoas de Barretos, em especial, e do mundo inteiro, não têm a menor percepção do que seja assistência social. Você segurar na mão de uma pessoa num momento de conflito interno e coletivo, físico, moral, é impensável.
precificável, simplesmente porque não tem preço, tem valor. E a homenagem para o Giovanni, o Tatá bem lembrou, foi feita já pelas próprias entidades. Eu sei de gente em Barretos, eu não vou falar da pessoa especificamente, vou falar de um grupo de pessoas que dispõem do seu próprio patrimônio, da sua arrecadação de lucro das suas empresas e coloca e deposita isso a serviço do bem comum e do bem do próximo. Nós temos nessa lista gente como Eduardo Feltz, a Zezé Segovia, ambos do Lar da Criança. Nós temos a Leila Genha, a Vitória Andrade, a Maria José Eiras, a Marilda Santana, da creche Dom José de Matos Pereira. Nós temos a Dona Rosa Carneiro, a Ana Silvia Araújo, a Daniela Carneiro, que fazem um trabalho extraordinário na creche Santo Antônio de Pádua. Maria Augusta Vilarinho, que dia muito faz esse trabalho na Abavim. Madalena Almado, no Centro Espírita Raio de Luz. Irmã Bernadette, recentemente homenageada com Gente que é Notícia, no Educandário dos Sagrados Corações. O Rubens Lopes, na creche do Bom Jesus. E na pessoa dessas pessoas, muitas outras que as pessoas não têm a menor noção. Essas pessoas dispõem de tempo e de patrimônio próprio para servir as pessoas, sejam crianças, sejam idosos, sejam pessoas com deficiência, sejam crianças em estado de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua. Então nós temos aí que reconhecer na pessoa do Giovanni, que está sendo homenageado pelo trabalho que faz junto às entidades filantrópicas, não obstante ser um empresário bem-sucedido e um profissional que deve servir de referência para as pessoas, nós estamos fazendo uma homenagem a todas as entidades de Barretos, a todas as pessoas que dispõem de um naco do seu patrimônio pessoal, construído às custas de inteligência, de esforço, de talento, de noites sem dormir, abnegam de tempo com a família para fazer esse investimento à vontade, à disposição das pessoas. Isso é assistência social. Além de jornalista, eu sou assistente social, muita gente sabe disso. Realmente, como você citou, Danilo, todos esses nomes, o trabalho que elas desenvolvem em prol da comunidade, não é algo paliativo, porque muita gente associa o assistencialismo com o trabalho da assistência social, e na realidade é muito efetivo a ação de todas essas pessoas junto à nossa comunidade, que oferece não só cuidados, mas a educação. São vários cursos dentro desses trabalhos, realmente fazem a diferença e estimulam todos esses envolvidos, os assistidos, a visarem um futuro melhor, algo que colabore para o desenvolvimento, e também elas acabam servindo de exemplo para esses grupos. É algo que contagia, não é, Tatá? Sem dúvida, Jaqueline. Eu queria só aqui registrar e agradecer nos 58 anos da Independente hoje, né? Hoje o Diário Independente FM, os cumprimentos da equipe de comunicação do Governo do Estado de São Paulo, a equipe de comunicação do governador João Dória, manda os parabéns pelo aniversário da rádio. Estamos acompanhando ao vivo aqui pela internet a mensagem que nós recebemos aqui do nosso querido amigo barretense, também jornalista, Luiz Otávio Paro, que integra a equipe de comunicação do governador João Dória. Muito obrigado à equipe de comunicação do governador João Dória, na pessoa do Luiz Otávio Paro, que acompanha diariamente o nosso programa aqui. E ele está informando também que o governador do Estado de São Paulo assina daqui a pouco, ao meio-dia, um evento lá no Palácio dos Bandeirantes. O governo de São Paulo vai zerar o ICMS de frutas e hortaliças embaladas. A medida atende pleito do setor hortifrutigranjeiro e tem o aval do CONFAS. O governador João Dória assina daqui a pouco, meio-dia, este decreto que isenta do ICMS esses produtos, estendendo o benefício a frutas e hortaliças que estejam embaladas ou resfriadas ou que tenham sido cortadas ou mesmo descascadas. É uma medida que de fato vai desonerar o setor produtivo e que afeta também a região de Barretos, porque aqui há muita gente que produz para vender diretamente frutas e hortaliças. Então, a informação que chegou agora da equipe de comunicação do governo de São Paulo, que acompanha ao vivo e nos cumprimentou aqui pelo aniversário da Independente, Jaqueline. E claro, agradecemos à equipe, a todos vocês que compartilham conosco as informações, que trazem as sugestões. Fiquem à vontade para interagir aqui conosco, que traz essa multiplataforma de informação para você que acompanha as notícias aqui de Barretos e acontecimentos também gerais.
Agora, um grupo de coreanos, liderado por Jong Park, esteve em Barretos, reunido com prefeitos e vereadores. E ele afirmou que a cidade tem potencial para, inclusive, investidores no segmento de energia renovável. Adelaide Lavanini, em áudio e vídeo. O grupo de coreanos, liderado por Jong Park, esteve em Barretos para manter contato com prefeitos e vereadores. O investidor declarou que tem esperança e elogiou o potencial do município para sediar projetos de energia renovável. Eu tenho muita esperança aqui em Barretos. Porque não sou eu que estou pedindo esse projeto aqui. As pessoas de Barretos estão pedindo esse projeto aqui. Mas nós vamos fazer de tudo para trazer esse investimento aqui. E a única coisa que nós vamos levar de volta através do investimento, o ROI do investimento, vai ser a economia de energia. E, além do mais, a população de Barretos vai trabalhar, vai ter emprego. Esse vai ser o nosso processo de trabalho. O deputado estadual Sebastião Santos, do PRB, iniciou as tratativas para trazer os coreanos a Barretos e comentou sobre a parceria. Nós estamos, após intenso trabalho de toda a equipe do Mr. Park, nós estamos recepcionando uma das melhores oportunidades que essa região tem para investir em geração de energia renovável. Como a troca, por exemplo, da iluminação do seu município, que está obsoleta. O vice-prefeito Wagner Chiapete disse que a visita do grupo é a consolidação de uma parceria que se iniciou em 2017. Consolidação, na verdade, de uma parceria que já iniciou aí, já são 2 anos de visitas, né, do grupo de coreanos. A KSB, que é representada pelo Mr. Park, ela vem agora realmente efetivamente para a nossa região, investindo em uma fábrica de LEDs e principalmente na construção de uma usina de energia fotovoltaica, ou seja, em pouco tempo, menos de 2 anos, nós teremos aí uma energia 80% mais barata do que a gente paga hoje. E além, claro, dos muitos empregos que essa usina, mais a fábrica de LED vai gerar. A comitiva coreana esteve em Barretos em outubro do ano passado e assinou um protocolo de intenções para a instalação de uma usina de energia renovável e também uma empresa para a fabricação de lâmpada LED. A expectativa é que o projeto seja iniciado em junho deste ano, com mão de obra totalmente barretense. Obrigada, Adelaide. Uma notícia de momento: o advogado Sandro Rodrigues, contratado pelo Sindicato dos Servidores, aguarda para hoje ou amanhã a decisão da ação que pede o retorno dos servidores aos cargos. Danilo, são mais de 100 pessoas afastadas pela denúncia na fraude na folha de pagamento da Prefeitura. A gente está apurando essas informações em detalhes. Você vai acompanhar na edição de amanhã de O Diário News. Mas já muita polêmica envolvendo também a ação do advogado. Há servidores que não querem esse envolvimento direto com o advogado do sindicato, outras têm buscado outros profissionais. Como que você está acompanhando isso? O que está acontecendo é aquilo que eu tenho falado desde o primeiro momento e que agora tem se tornado cada vez mais claro isso. Basta a portaria para que as pessoas sejam notificadas? Não basta. Os artigos 162 e seguintes, especialmente algum inciso do artigo 163 da Lei Complementar Municipal, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal, de 2006, recentemente aprovada, ela diz o seguinte: a pessoa tem que se submeter ao procedimento, sim, e o afastamento para fins de investigação é lícito. Porém, ao ser publicada a portaria com os nomes, as pessoas deveriam, não é faculdade do prefeito, é obrigação de terem sido informadas e notificadas sobre a acusação que pesa sobre elas. Então, nós temos vários vícios aí, isso pode não terminar bem, não fica muito clara qual é a estratégia jurídica que o prefeito adotou, porque não basta a denúncia, é preciso que dê às pessoas a possibilidade de ampla defesa contraditório. Em tese e juridicamente, como a gente só fala nos autos, as pessoas até agora não foram acusadas formalmente de nada.
Porque elas não foram notificadas. Se eu não dou ciência àquela pessoa que foi acusada, ela não, até em tese ela não participa do processo. Nós temos esse problema. Então, há a ausência de notificação e citação das 103 pessoas. Até ontem, 4 fontes confirmaram que as pessoas não foram notificadas. Há aí um lapso jurídico grave que pode colocar em xeque toda essa investigação. Segundo, não há, em momento nenhum, a publicação da portaria que institui a comissão de processo administrativo. Então, ora, se sequer tem a comissão, o inquérito que está em andamento por enquanto é o inquérito na Polícia Civil de Investigação, cujo delegado enviou agora 2 ofícios à prefeitura pedindo os olerites das pessoas. Ora, como é que o delegado, no âmbito do inquérito, pode ter acesso aos olerites e as pessoas que estão sendo investigadas não têm ainda? Então, há uma série de incorreções nesse processo administrativo que precisa ser retomada pelo prefeito e de modo muito claro. Por isso eu reforço, as pessoas cobrem pelas suas notificações. Os senhores até então não estão sendo acusados de absolutamente nada, né? Nós temos aí uma lista de pessoas que já correu por diversas redes sociais, né? E que coloca essas pessoas em situação de vulnerabilidade. O que pode ensejar, inclusive para o combalido erário público, nas palavras da própria portaria, certamente assinada pelo prefeito, do combalido erário pode colocar o patrimônio público ainda sob a possibilidade de indenizar essas pessoas por um dano moral que eventualmente tenha sido criado para elas. Mas sobre a decisão da ação e o que implicará, você também continuará acompanhando aqui na edição de O Diário News, né, Tatá? Sem dúvida, vamos acompanhar esse caso. O Danilo falou tudo. A gente tem que tomar cuidado com o que divulga, né? Que eu já falei aqui, são mais de 100 pessoas. A gente não sabe até que ponto essas pessoas, de fato, estavam envolvidas nessa fraude. E óbvio que aqueles que têm responsabilidade nisso devem ser punidos. Então, complementando o que você está... Em que medida? Todas as pessoas receberam o mesmo valor? Se receberam? Todas as pessoas contribuíram para o montante de 11 milhões no mesmo montante, da mesma forma? Há pessoas que podem ter recebido e podem ter devolvido. Essas pessoas foram ouvidas, elas tiveram a sua defesa feita técnica por advogado, em que pese a súmula do Supremo Tribunal Federal deixa claro que não é necessário advogado no âmbito do processo administrativo, mas que você pode ter, e eu recomendo que os 103 procurem advogados para que seja feita a sua defesa técnica. Há uma série de incorreções nesse procedimento administrativo, de plano, de olhar, que precisa ser revisto. E daqui a pouco, no Diário News, você confere as notícias do setor policial e do esporte. Até já! Estamos apresentando O Diário News. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de repórteres e colunistas de Barretos e região. Além de conteúdos exclusivos, O Diário, o repórter sabe tudo. A verdade total em tempo real, gastronomia e o Minuto da Política. Então já sabe, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e conteúdos exclusivos de quando estivermos no ar. Tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos da cidade. O Diário é informação, credibilidade e o melhor time de jornalismo.
Estamos de volta e você acompanha as notícias do setor policial. Equipe da Polícia Militar recupera motos e entrega a proprietários. Rodrigo Pessoa. A Polícia Militar recuperou no local conhecido como Mata do Barretos 2 uma motocicleta que havia sido furtada no último domingo. A equipe policial foi solicitada via Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, para a ocorrência na rua Alcino Abdala, na Mata do Barretos 2, onde um indivíduo estaria desmanchando uma motocicleta. Ele foi visto saindo daquele local e, ao perceber a presença da equipe, fugiu em alta velocidade. Ele abandonou a moto na rua Alcino Abdala e entrou em um imóvel que estava à frente e pulou vários muros, conseguindo fugir. Uma mulher apareceu no local e afirmou que o indivíduo que fugiu era seu filho. A moto encontrada em pesquisa pelo número do chassi era uma Honda CB300, que havia sido roubada em Barretos, sendo entregue ao proprietário. Em outro caso, a equipe foi acionada também via Copom para a rua Anderson de Carvalho, no bairro Dom Bosco. Segundo as informações obtidas, o indivíduo estaria sem capacete, com uma moto vermelha e fazendo manobras perigosas. Ao perceber a presença da viatura, ele fugiu. Após o cerco, ele abandonou a moto e pulou vários muros, conseguindo escapar. Em pesquisa pelo chassi, foi confirmado que a moto Honda CBX 250 Twister, com placa de Olímpia, tinha sido furtada em Barretos na noite do último sábado. Rodrigo Pessoa para o Diário News. Infelizmente, a gente observa que cresce o número de veículos roubados pela cidade. Tatá, você acredita que é muito vulnerável, em específico, as motocicletas, já que cresce tanto, né, essas incidências da cidade? Olha, Jaqueline, o que eu avalio aqui é o seguinte: todos os crimes contra o patrimônio, furtos e roubos, acho que são esses dois, Danilo depois me corrige, furtos e roubos, né, crimes contra o patrimônio, eles estão relacionados muito à questão do tráfico de drogas em Barretos. Eu acho que esse tipo quando você furta uma moto, às vezes você vai fazer o desmanche dela para vender peça, e isso de certa forma para poder depois financiar se você for usuário de droga. Você vende para recolher um dinheirinho para comprar droga. Então, eu acho que tudo isso tem muita ligação. Crime contra o patrimônio hoje em Barretos, furto e roubo de veículo tem muito a ver com a questão das drogas. E de modo geral, a gente vê isso, porque a polícia de Barretos ela tem aumentado em alguns momentos algumas apreensões. Por exemplo, fez uma apreensão grande recentemente lá no bairro Idedayer, né, próximo ao Cristiano. Então, todas as vezes que há isso, a gente ouve inclusive um jargão interessante no meio policial, e eu fiquei espantado, mas porque eu ouvi de uma pessoa que é ligada à polícia o seguinte comentário: olha, quando você tem apreensão grande de droga, você pode ter como reflexo o aumento de crime contra o patrimônio. Mas eu falei, mas o que tem a ver com a minha ingenuidade ou com a minha falta, com o meu desconhecimento sobre a questão? Ele falou, tem a ver o seguinte: alguém vai ter que pagar a conta daquilo que foi retirado do traficante. Então eu acho que tem muita ligação entre crime contra o patrimônio e tráfico de droga, e acredito que o caso dessas motos também pode estar relacionado a isso. Danilo. Sem sombra de dúvida, hoje a forma de sustentar o crime com os crimes contra o patrimônio, ele sustenta o tráfico de drogas, né? Nós falamos isso ontem a respeito da questão do estouro dos caixas eletrônicos, porque agora já não há muito dinheiro circulando pela praça, né? Ou as pessoas têm bens, as pessoas se armaram de certa forma com a questão da segurança das suas casas, cada vez mais usando da inteligência artificial e da automação, e aí eles estão tendo que se socorrer daquilo que ainda dá, que é o caso dos estouros da caixa eletrônico de banco, as questões de furto e roubo de veículo, furto e roubo de motocicletas, aquilo que ainda representa bem e que é possível ser feita a substituição e a troca por produtos ilícitos, né? Então, assim, é cada vez mais difícil combater a questão do crime organizado, questão do tráfico de droga, sem que a gente consiga combater também essa questão dos furtos e roubos.
É um problema da sociedade, um problema familiar, é bastante complexa a questão. É uma cadeia, né? É uma cadeia do vício, né? O vício cria por si só uma cadeia que começa na família, que parte para a agressão à sociedade, que se transfere na ausência de educação, na falta de políticas públicas, especialmente na área de saúde, dessas pessoas das próprias pessoas que são as dependentes químicos, né? Dessa situação. É muito, muito complicado, é um problema muito complexo a questão do combate ao crime organizado. Vamos agora conferir a previsão do tempo com Paula Soares, da Climatempo. O mês de janeiro está terminando com pouca chuva e com muito calor na região sudeste do Brasil. Nesta terça-feira, o dia começa com tempo aberto em todas as áreas da região e o sol predomina, fazendo as temperaturas subirem cada vez mais. A tarde vai ser muito quente em todas as capitais e há a possibilidade de pancadas rápidas de chuva, mas que podem vir com forte intensidade e com raios em algumas regiões. É uma chuva mal distribuída, mas que pode atingir a região metropolitana de São Paulo e também a região da Grande Vitória. No Rio de Janeiro não chove, no noroeste de Minas e também na região de Belo Horizonte o tempo fica firme nesta terça-feira. Faz muito calor na região e a mínima prevista é de 21 graus em Belo Horizonte e 23 graus em Vitória. São Paulo deve alcançar os 33 graus na terça-feira e a máxima para o Rio de Janeiro é de 39 graus. De calor, pancadas de chuva, Tatá, requer um cuidado redobrado com indícios do mosquito Aedes aegypti, né? Ó, Jaqueline, isso a gente vai cansar de falar aqui. Eu sou mais antigo e a gente, desde que teve a primeira epidemia em Barretos, há muito tempo atrás, a gente ouve dizer, e acho que todo mundo sabe, tem que eliminar objeto que acumula água, né? Dentro de casa, né? Muita gente prefere culpar a prefeitura e o poder público de modo geral. Tem que cuidar das áreas públicas, sem dúvida também, obrigação no poder público, mas em casa é que está a maioria dos criadores do mosquito transmissor da dengue, agora da zika e da chikungunya também. Então é preciso olhar com cuidado a sua casa. E tem muita gente com dengue em Barretos. O último levantamento oficial, divulgado no final de semana, 75 casos de dengue em Barretos, mas eu particularmente acho que tem muito mais gente com dengue em Barretos. E óbvio que a demora, às vezes, para se confirmar do ponto de vista laboratorial, todo o trâmite que tem que ser feito, faz com que haja sempre uma defasagem em relação a isso. Tem que cuidar. Se a gente não cuidar, nós vamos ter de novo uma grande epidemia de dengue em Barretos e em centenas de municípios do Brasil. Pelas redes sociais, as pessoas têm reclamado de terrenos abandonados, muito mato, mas como o Tatá cita pra gente, né, Danilo, é importante que nós olhemos, principalmente ali no nosso quintal. E denunciem. O mais importante é, a gente tem uma mania de achar que a gente só tem um direito fundamental ao meio ambiente. Não, mas a gente também tem um dever fundamental, que é o cuidado do meio ambiente, que é a separação do lixo doméstico, né, por área, porque o que é vidro, o que é ferro, o que é papel, o que é orgânico, o que é inorgânico. Nós temos esse dever fundamental de cuidar do meio ambiente. Não só por isso. Agora, a notificação dos casos de dengue também é importante para que sejam feitas as ações de combate à endemia e à pandemia, né? Então é preciso que a notificação já é obrigatória, então o médico precisa fazer essa notificação, mas é importante que aquele que acha que tem dengue, mas não vou nem procurar o médico porque demora, porque depois não aparece, porque depois aparece de outra maneira, é preciso que todo mundo entenda que tem que fazer essa procura, tem que procurar a unidade básica de saúde e ali você poder resolver essa situação, pelo menos para que se saiba o número estatístico correto da epidemia ou da endemia. Agora, no futebol, Beck se mantém entre os primeiros, mesmo após derrota. Rodrigo Pessoa traz mais informações. O Barretos Esporte Clube pode ter o retorno dos laterais Hudson e Arthur para receber o Audax amanhã às 20 horas no estádio Fortaleza. Após 2 vitórias no início da Série A3, o Touro conheceu a primeira derrota na tarde do último sábado diante do Capivariano por 1-0 na casa do adversário. Um dos destaques no confronto é para o goleiro Wendel, que defendeu um pênalti e evitou que o placar fosse maior. Mesmo com o revés, a equipe de Paulinho McLaren permaneceu entre os 4 primeiros, a 2 pontos do Comercial, primeira equipe fora do G8. Depois de se representar ontem, o Beck faz treinamentos em 2 períodos nesta terça-feira
no estádio Fortaleza. Os ingressos para o jogo estão à venda em A Construtora, na esquina da Avenida 39 com a Rua 30 e na Droga Mix, na rotatória da Avenida Professor Roberto Fradimonte. Observamos na reportagem de Rodrigo Pessoa o lance também do gol, Tatá. Faltou defesa? Olha, Jaqueline, eu fiquei triste com esse gol aí. Uma jogada muito bem construída pela equipe do Capivari e não deu para marcar. O cara acertou um chute no cantinho, indefensável pelo bom goleiro do Barretos, que aliás pegou um pênalti, como lembrou o Rodrigo. Mas nós vamos ganhar amanhã, se Deus quiser. Danilo, você não arriscou um palpite no jogo passado. E para o próximo? Eu não arrisquei justamente por isso. Porque no começo de campeonato, a gente precisa ter muito cuidado até que o técnico saiba como é que estão as peças do jogo, né? E é muito arriscado. Chama o Sampaoli, Danilo. Vamos lá, continua, desculpa. É preciso que a gente saiba como é que vai ser feito montagem, o esquema tático, o esquema de funcionamento do time, até que se revele de fato os talentos, né? É aquela velha história do futebol, treino é treino e jogo é jogo. Então o que vem sendo construído nos treinos é bem diferente do que de fato se executa no jogo da primeira pressão. Eu ainda essa rodada não arrisco um palpite, vamos esperar na próxima. Agora o Tatá, que costuma ser mais otimista com o futebol, tem visão de subir para 2? Olha, o Rodrigo que está posicionado, que eu acho que pode nos responder essa pergunta. Eu acho o seguinte, o Barretos primeiro tem que se consolidar no campeonato. Eu acho que quando você começa uma Série A3, a regra é número 1, não cair. Depois, com o decorrer dos jogos, você poder sonhar com algo melhor. Eu acho que é muito cedo ainda para pensar em acesso, mas isso tudo precisa a gente analisar um pouquinho melhor com o decorrer da partida. Ponto 1, não cair. Mas o Rodrigo pode falar melhor sobre isso, Jaqueline. Portanto, vamos agora lá para a redação aqui de O Diário, em áudio e vídeo. Rodrigo Pessoa traz para a gente tudo sobre o Campeonato Paulista Série A3. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jaque. Bom dia, Tatá e Danilo. Amigos que nos acompanham pelas redes sociais e pelo site de O Diário, também pela rádio. O Barretos, no meu ponto de vista, tem um bom início de competição. O Touro do Vale tem 2 vitórias e 1 derrota. Apesar de cedo, a competição já tem um norte, né, de algumas equipes que devem ficar mais para uma parte de cima, uma parte mais de baixo da tabela. O Barretos, felizmente para a gente, tem aparecido entre os times que tem se destacado nesse início de competição, almejou uma liderança na rodada passada, mas nós sabíamos que o duelo contra o Capivariano já seria muito complicado, e a chance de restabelecer na competição é amanhã contra o Audax, às 20 horas, aqui no estádio Fortaleza. O Touro tem expectativa de mais uma vitória dentro de casa, tendo em vista que ganhou do Olímpia no meio da última semana, e o Barretos tem esse confronto importante contra uma equipe que já disputou, inclusive, final de campeonato paulista da Série A1. Hoje o investimento acaba sendo um pouco menor, e o Touro tem também a chance de contar com os laterais titulares de ofício, como Hudson pelo lado esquerdo, assim como Arthur pelo lado direito, jogadores que por motivos diferentes estavam fora de combate, um por lesão, outro por questões particulares. Então o Touro tem tudo para ir forte. O técnico Paulinho McLaren comanda 2 treinamentos hoje, um na verdade deve estar acontecendo nesse momento, e outro no período da tarde, que devem definir a equipe, apesar de pouco tempo de preparação, mas escolher quem está mais inteiro para esse jogo, já que é um campeonato que exige muito aspecto físico, e o Touro do Vale ainda no início de competição já demonstra que está num ritmo muito legal. Volto com vocês aí do estúdio. Muito obrigada, Rodrigo Pessoa, em áudio e vídeo, para você que acompanha o Diário TV, também no Facebook, além do Twitter e através da 93,5 FM. Eu já estou de dedos cruzados, pensando aí em boas energias para o time do BEC em disputa amanhã contra o Audax. Tatá, os seus últimos destaques, consideração na edição de hoje de O Diário News. Jaqueline, primeiro eu queria agradecer muito o carinho aqui de um profissional que eu tenho uma admiração profunda,
um grande amigo pessoal que fez parte da história de 58 anos da rádio também, que é o Toninho Messias, que trabalha lá na assessoria do prefeito Elson Machado, na cidade de Guaraci, e o Toninho nos acompanha em áudio e vídeo. Então, um grande abraço, obrigado pela audiência, Toninho. Sempre é uma alegria poder contar também com a sua audiência aqui na Diário Independente FM. O Toninho, um profissional, tem história no rádio, tem história na comunicação barretense, tem história na TV também, na época lá da antiga TV Soares. Grande abraço ao Toninho. Esse é o destaque, esse é o primeiro comentário que eu quero fazer. O segundo, e é o mais importante aqui, do ponto de vista do noticiário, foi o cancelamento da audiência pública do SAI. Ela estava prevista para ontem à noite. O SAI, no final da tarde, informou através da assessoria de imprensa, eu vou ler aqui, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos comunica à população barretense que a audiência pública designada para o dia de hoje, essa nota saiu ontem, a audiência pública que seria ontem, então dia 28 às 7 da noite, foi cancelada. Aqui vamos abrir aspas. Em razão da necessidade de levantamento de dados adicionais para melhor elucidação e apresentação de informações detalhadas para conhecimento de toda a sociedade. Traduzindo, agora quem faz a tradução sou eu, para coletar mais dados para tentar justificar a necessidade de um aumento acima da inflação das contas de água. Então, vamos aguardar esta nova convocação de audiência pública para o SAI e acompanhar quais vão ser os argumentos da autarquia para justificar um novo aumento na conta de água, um aumento na conta de água e esgoto acima da inflação, porque no momento em que falta água todo dia, por motivos vários, você falar em aumento, acho que é um pouquinho, trata-se na minha avaliação inicial de um contrassenso. Eu posso fazer os meus comentários finais, e o meu comentário final era justamente sobre duas situações, né? A primeira sobre a desconvocação da auditoria pública do SAI. Ontem, quem nos acompanhou, eu disse que o SAI precisava construir muitos bons argumentos. Não vai bastar 1, 2, 3, 5, não. Vamos sair de uma lista infinita de bons argumentos para convencer de que a tarifa é necessária. O que o SAI precisa fazer agora é cortar a despesa. Eu não sei como, não sei de que maneira, não sei de que forma. O SAI precisa cortar a despesa. O SAI precisa começar a dar exemplo para a comunidade, e nós temos dito isso nos dois últimos anos, 3 últimos anos, 4 últimos anos. A tarifa só subiu e o serviço está se tornando cada vez pior. Até poderia substituir uma palavra, cada vez mais inadequado, mas não tem como, é pior mesmo. A população não deixa de reclamar em momento nenhum ou da falta de água, ou da ausência de reparo, ou da sujeira da água, ou em algum momento, foi aquela questão que nós discutimos aqui no primeiro mandato, em algum momento a cidade cresceu demais, sem que o SAI se planejasse. Infelizmente, essa cobrança tem que recair sobre por onde a cidade cresceu, e não para toda a população. E é possível fazer essa separação sem ferir o princípio da igualdade, que é um princípio que atende ao poder público. O segundo destaque é falar da minha grata alegria em estar aqui todos os dias, em servir a esse grupo de comunicação, em servir a comunicação de Barretos, não hoje, mas há pelo menos aí muito mais de 10 anos, agora no grupo Monteiro de Barros, mas já tendo trabalhado sempre nos bastidores em outras instituições, né, na área de comunicação promocional, na área de marketing promocional. Dizer que é um privilégio e que eu não tenho absolutamente um senão para dizer dessa empresa que acolhe, que já acolheu, onde tanta gente construiu a carreira e que precisa ter muita gratidão por onde a gente presta serviço todos os dias. Muito obrigado. Obrigada, Danilo Nunes, Luiz Otávio, a você ouvinte, internauta que nos acompanhou até agora. Amanhã, às 11 horas, estaremos aqui esperando você. Até lá e parabéns ao Diário Independente 93,5 FM, que completa hoje 58 anos. Até Rádio O Diário Independente FM apresentou O Diário Unir.